Olá, meu nome é André. O meu trabalho é sobre a implantação da ERP na atenção básica, uma sistematização do cadastramento e transformação digital no SUS municipal. Como problema, eu busquei procurar o que significa a sistematização do processo cadastral de informações dos pacientes, qual que é o impacto na elaboração de estratégias. Como objetivo geral, eu busquei analisar o processo de implementação da ERP para uma gestão integrada na Secretaria Municipal de Saúde de Castro, no estado do Paraná. Como justificativa do meu trabalho, eu busquei mostrar a importância da sistematização através de um sistema ERP que fornece um banco de dados online e que permite fomentar a eficiência dos processos de gestão e a tomada de decisão para a formulação de estratégias. Como objetivos, eu busquei identificar quais que foram os impactos no comportamento decorrente da implementação do software de ERP, busquei descrever quais que são os pontos positivos e os desafios da implementação do software, busquei também apresentar como que foi essa transição para a digitalização dos processos e geração de relatórios. O meu artigo, perdão, inicialmente ele foi caracterizado como uma pesquisa de abordagem qualitativa de natureza aplicada. Os objetivos foi uma pesquisa exploratória. Os procedimentos o caracterizaram como um estudo de caso. A minha amostra foi tanto a população a minha população amostral foi tanto profissionais voltados para a gestão do SUS, tanto na Secretaria de Saúde como dentro da própria unidade de saúde, e os próprios funcionários envolvidos na, no registro de dados e na geração de relatórios. A minha coleta de dados foi através de uma entrevista, com questões abertas para caracterizar os entrevistados e questões fechadas perdão, é o contrário. Em questões abertas para caracterizar a opinião dos entrevistados em relação à implantação do ERP e questões fechadas para caracterizar é, a própria amostra. A revisão bibliográfica eu busquei principalmente no que tange ao SUS, atenção primária e estratégia de saúde da família. Eu procurei justamente na biblioteca do próprio governo federal, principalmente do Ministério da Saúde, do, do Ministério da Saúde também ele tem aquela biblioteca de A a Z da saúde, e o próprio município de Castro, que também tinha informações importantes sobre a caracterização dessa área. Eu tentei buscar rapidamente uma revisão bibliográfica sobre a tecnologia, a Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica e o próprio ERP. Procurei também trazer o conceito de tecnologia no SUS, prontuário médico e o prontuário eletrônico. Como resultado, eu encontrei como que foi essa encontrei a resposta, perdão, para como que foi essa transição para a implementação do software e quais que foram as transformações que o software trouxe. O investimento inicial ele ocorreu em 2009 pela Prefeitura Municipal de Castro, a fim de informatizar a saúde. Mas isso veio a de fato acontecer em todo o território municipal alguns anos depois, quando o investimento realmente a prefeitura viu que dava resultado e implantou em todo o município. As informações elas foram importadas pelos sistemas federais, como o CAD único e o Cartão Nacional de Saúde. Ela digitalizou grande parte dos processos da Secretaria de Saúde e alguns processos ainda contam com limitação, principalmente quando eu fiz o trabalho, eu vou apresentar um pouco mais para frente a relação de alguns exames e da vacinação do Covid.
Inicialmente foi encontrado limitações de layout e equipamento, justamente porque os prédios não tinham esse suporte para atender a nova demanda tecnológica, como a implantação de mesas para computadores, impressoras e o próprio cabeamento de internet e rede Wi-Fi. Aqui foi um quadro que eu trouxe mostrando o antes e depois, o antes e agora, no caso, de algumas atividades que eram realizadas de forma manuscrita ou por outros softwares e que agora estão integradas ao nosso software, ao nosso ERP. O lançamento de vacinas, antigamente ele era feito em um software à parte do Ministério da Saúde. Na época que eu escrevi o artigo, ele continuava sendo em um software à parte, mas hoje em dia o município já conseguiu integrar essa funcionalidade dentro do ERP. O impacto sentido com a implantação do software, como se esperado, teve aquela resistência inicial, principalmente dos funcionários mais jovens, perdão, principalmente dos funcionários mais velhos, tanto de idade quanto os funcionários com mais tempo de serviço. E os funcionários mais jovens, tanto de idade quanto de tempo de serviço, eles conseguiram ter essa integração maior com o sistema e com o trabalho no computador, na internet. Como o software impactou na análise de dados e na tomada de decisão? Ele permitiu que a gestão tivesse uma melhor visão da produção municipal e um maior controle das metas e indicadores, através de uma única base de dados municipal. O que representou a interação com outros setores e com outras bases de dados. Inicialmente, ele teve essa importação do cartão SUS e do CAD único, e imitação a gente teve tanto por não conseguir devolver os dados para o cartão SUS, ou seja, a gente fazia um cadastro através da importação dos dados prontos, mas se houvesse alguma alteração nos dados, a gente não consegue devolver os dados alterados para o Ministério da Saúde dentro do cartão SUS. E a gente trabalha também com o sistema on-cloud, ou seja, a gente consegue salvar as informações à medida que vão sendo preenchidas, ou seja, se tiver alguma queda de energia, queda de internet, isso hoje em dia não é mais um problema graças ao ERP. Como considerações finais, eu trouxe que a digitalização impactou grande parte dos processos, mas algumas rotinas ainda não foram inteiramente, totalmente integradas. E algumas ainda não são aceitas pelo Estado. Como o exemplo que eu dei, que quando eu escrevi o artigo seria a vacinação do Covid, hoje em dia essa funcionalidade, felizmente, já foi adicionada dentro do sistema. Então, a equipe de enfermagem consegue fazer o registro dentro do sistema e esses dados eles são devolvidos, entregues, na verdade, ao Ministério da Saúde. Ele propiciou à gestão ter uma melhor visão da produção municipal, um maior controle das metas e conhecer o tamanho e as reais necessidades da população, através da unificação em uma única base de dados. A integração com outros setores e sistemas foi essencial para agilizar a rotina das UBSs, principalmente quanto ao acesso à base de dados nacionais do cartão SUS. Mas ainda não é possível exportar os dados do ERP a essa mesma base, condicionando os profissionais ao retrabalho. Que foi exatamente aquilo que eu comentei, da gente conseguir importar os dados para um cadastro, mas não conseguir devolver. Houve também uma centralização dentro da própria UBS, não sendo mais necessário o paciente se dirigir a outras localidades, ou seja, vários dos processos ele consegue resolver dentro da própria unidade. A reunião de todos os registros em um único local facilitou futuras auditorias e pesquisas de histórico.
E como sugestão de pesquisa para aprofundamento no tema, eu sugiro a realização da pesquisa em outras UBSs, a fim de ampliar a investigação sobre o processo de implementação e implantação do software ERP, assim como seus impactos na rotina dos profissionais e da gestão. Aqui são as referências que eu usei para desenvolvimento do trabalho e muito obrigado pela atenção.